de 100 das suas canções é um desafio do Paulo César Araújo, dessa vez em Roberto Carlos Outra Vez. O lançamento acontece em meio às comemorações de 80 anos de vida do rei, né? O rei Roberto Carlos, completados na última segunda-feira, dia 19 de abril. Esse é o terceiro livro do jornalista sobre Roberto Carlos. O primeiro foi a biografia Roberto Carlos em Detalhes, de 2006, que deu aquela confusão, acabou sendo retirada do mercado após a apelação judicial do artista. O Réu e o Rei, de 2014, conta inclusive os bastidores do processo. E agora a gente tem o livro Roberto Carlos Outra Vez. Muito bom conversar contigo, Paulo. A gente agradece a disponibilidade de falar mais uma vez com a gente. Vamos relembrar para os nossos ouvintes justamente em que etapa da sua vida que começava o interesse por Roberto Carlos, a ponto de escrever 3 livros e, diga-se de passagem, 2 após uma confusão que acabou indo para a justiça, e ainda assim você escreveu um livro falando sobre o processo, né, os bastidores do processo, foi muito importante para o entendimento das pessoas. E agora, com um título bem sugestivo, Roberto Carlos Outra Vez. Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando Moreira. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. Você lembrou bem aí, Fernando, o terceiro livro, né, que eu escrevo aí, uma trilogia. Aliás, posso pedir música ao Fantástico, né? 3 livros sobre Roberto Carlos não é fácil não, merece pedir música ao Fantástico. Não sei se está lá no regulamento, mas enfim. Então, querido, isso aí eu me propus, na verdade, desde que eu entrei na universidade, início dos anos 90, eu me propus assim a pesquisar e escrever sobre música brasileira. Não estava definido ainda o que eu iria escrever, isso não estava, né? Eu tinha essa vontade, porque eu sempre escutei muito rádio, né? Sou aí de Vitória da Conquista, cresci ouvindo a Rádio Clube e ouvia de tudo no rádio. Naqueles anos 70 era um período que se tocava de tudo, então eu tive essa formação muito do rádio e dos artistas do rádio. E quando eu entrei na universidade aqui no Rio, em 90, eu constatei que grande parte dos artistas que eu ouvia no rádio não estava representado nos livros, no próprio debate, né? Foi daí que eu constatei uma exclusão e decidi, então, escrever alguns livros. O primeiro foi Eu Não Sou Cachorro Não, sobre a música brega, que eu publiquei em 2002, revelando como é que esses artistas como Odair José, Nelson Ned, Paulo Sérgio, eles foram tão censurados quanto Caetano, Chico e Gil no tempo da ditadura. E o livro seguinte foi exatamente de Roberto Carlos, que também não tinha até então, quando eu estava na universidade lá em início dos anos 90, nenhum livro que explicasse o fenômeno Roberto Carlos, quem é ele, de onde ele veio, a quem influenciou, por quem foi influenciado. Então, o meu projeto de pesquisa surgiu a partir dessa constatação, dessa ausência na historiografia, né? Já havia livros sobre Caetano, Chico, Bossa Nova, samba, mas sobre a música brega e especificamente sobre Roberto Carlos, ainda não tinha. E o meu objetivo era escrever apenas aquele livro que eu publiquei em 2006 e seguir com outros projetos. Mas, enfim, a história nos surpreende. Veio a violência do processo, tudo aquilo que aconteceu, todo o debate, e resultou no segundo livro, o Réu e o Rei. E agora, completando a trilogia, para encerrar esse caso de uma vez, né, porque aquele livro ficou fora de circulação, nem todo mundo pode adquirir, eu resolvi, então, reescrever aquela história, contando a história do Roberto Carlos, agora a partir da narrativa de suas próprias canções. Por isso, como você observou, são 100 canções, 50 no volume 1, que vai sair agora, e mais 50 canções no volume 2, Roberto Carlos Outra Vez, volume 2, e contando a história do Roberto exatamente a partir das músicas, porque ele é um compositor e cantor muito biográfico, né? Ele canta o que vive, o que sente, ele fala da mãe, fala do pai, fala dos filhos, dos amores, da cidade. Então eu vou contando a história das músicas e contando a história do Roberto Carlos. E assim nós vamos costurando e caminhando pela trajetória dele, pelos discos dele, pelas canções dele, pela vida e pelo contexto da época, o que estava acontecendo em cada período de cada clássico do Roberto Carlos. Então o livro é estruturado dessa forma. Inclusive o primeiro capítulo do volume 1 é a música O Divã. Ele começa falando, relembra a casa com varanda, minha mãe lá dentro dela, tal. Então eu vou narrando ali como é que é essa casa, eu entro nessa casa junto com o Roberto Carlos. Aí ele sai para a rua, eu vou contando como é que era a rua que ele morava. Tem a música Meu Pequeno Cachoeiro, que ele fala da escola, eu entro lá na escola, como é que era essa escola, quem eram as professoras dele. Enfim, o livro todo tem essa narrativa, né?
e ao mesmo tempo eu vou narrando como as canções foram feitas, né? Então ele está em Nova York gravando o Divã, mas ao mesmo tempo ele está lembrando da infância. Então eu vou narrando os dois tempos, ele lá, um artista consagrado, gravando uma música, e ao mesmo tempo lá naquela infância pobre no interior do Espírito Santo. Enfim, o livro é costurado dessa forma. Bom, Paulo, e em relação às informações que foram contestadas pelo Roberto Carlos em trechos do primeiro livro, essas informações vêm à tona novamente nesse livro? Há o próprio risco de contestação novamente ou não? Não, acho que isso é uma página superada, viu, Fernando? Eu acredito que o Roberto deva ter aprendido alguma coisa também nesse processo. O contexto é outro, né? Na verdade, Fernando, ele não chegou a contestar trecho do livro, no sentido de que ele não abriu um processo contra mim por calúnia. Ele não disse que nenhum trecho do livro era mentiroso. Ele não disse isso, nenhum trecho do processo. Ele alegou que a história dele era um patrimônio particular, que ninguém podia contar a história dele sem a autorização dele. Essa foi a primeira acusação que ele fez. E a outra é da tal da invasão de privacidade, ou seja, que ele não poderia falar de determinadas passagens da vida dele. Mas a decisão do STF, lá em 2015, foi para derrubar exatamente esses dois argumentos, né? Não existe história particular, história é uma construção coletiva, e não existe essa tal da privacidade para figuras públicas, né? Figuras de notoriedade que sempre usaram a ribalta, o palco, as revistas, os jornais. Não dá para chegar agora e falar, eu falo disso, mas eu não quero que falem. Não pode. Sua vida já está exposta, já está. Ele próprio, no caso do Roberto, ele canta, como eu disse, ele que conta a história dele nas próprias canções. Então isso já está mais do que exposto. Então, nesse sentido, essas duas acusações foram sepultadas pela decisão histórica do STF. Então, o meu livro, eu conto tudo que está no outro livro, né? E conto com mais detalhe, porque agora são 2 livros, lá era só um, agora são 2. Porque eu também fiz mais pesquisa, eu não parei a pesquisa nesse tempo, né? Eu fiz mais entrevistas, foram lançados outros livros que não existiam na época, quando eu escrevi Roberto Carlos em Detalhes, por exemplo, livro de memórias de Erasmo Carlos, que não tinha, livro de memórias de Vanderleia, de Eduardo Araújo, biografias do ex-empresário do Roberto Carlos, que também lançou um livro de memória. Então, nesse novo livro, eu incorporo toda essa produção, né, bibliográfica e outras fontes que eu tive, e incorporo na narrativa desse novo livro. E então é isso. Então, fundamentalmente, não tem nada do livro que eu não possa publicar, porque nada foi contestado no sentido de ser considerado uma mentira. Se tivesse lá uma mentira, aí sim, né? Se falasse, olha, isso aqui é mentira, aí fosse processado por calúnia, mas não foi o caso. Então, o que ele ficou alegando foi essas coisas assim mais vagas, né? Procurando, na verdade, o que ele não queria era a existência de um livro não autorizado. Esse era o objetivo dele, por isso que ele se empenhou, contratou o advogado Cacai aí, que é um advogado dos poderosos, para ir lá no STF defender a causa dele. A história é um patrimônio meu, ninguém pode contar minha história se eu não autorizar. Isso que era o fundamental para ele. Então ele não estava nem preocupado com uma passagem ou outra do livro, ele não queria o livro inteiro, ele não queria livro, tem autorização dele, né? Mas aí, felizmente para a história, para nós, a causa dele foi derrotada. Pois é, e nesse processo você teve, inclusive, apoio de escritores conhecidos, alguns amigos do próprio Roberto, né? O Nelson Mota, Paulo Coelho escreveu um artigo na Folha também. Foi algo que te surpreendeu à época, Paulo? Não, foi uma reação boa, né, de setores da sociedade, né? Quer dizer, nós tivemos surpresas boas e depois surpresas desagradáveis. Quer dizer, essas que você citou realmente foram boas, né? Nelson Mota, amigo dele, né? Paulo Coelho escreveu um artigo. Mas aí quando chegou lá por volta de 2014, 13, quando estava para ser votada a decisão do STF, para nossa surpresa, Roberto ganhou o apoio de artistas da MPB, como Chico Buarque, Caetano, Gil, né? Que apoiaram a causa dele, não querendo mudanças lá no STF. Mudanças não querendo que o STF reconhecesse esse direito de se escrever biografia não autorizada. Mas, felizmente, esse grupo também foi derrotado. Eles recuaram antes do tempo, quando eles perceberam que era uma causa insustentável, né? Então, o Roberto acabou indo sozinho lá para o STF no dia da votação. Mas aconteceu de tudo isso nesse período, né? Mas o importante é que o saldo foi positivo. O resultado disso foi a conquista de maiores liberdades públicas, né? Com essa decisão do STF,
que apenas fez reconhecer um direito. Não é que o STF mudou a lei estava sendo mal interpretada. E o STF lançou à luz, por 9 votos a 0, por unanimidade, falando não existe propriedade particular da história e não existe essa coisa de privacidade em se tratando de figuras públicas, jogadores, políticos, né? Que vive da ribalta, vive do palco, do noticiário, não pode querer alegar que tal fato não pode contar porque eu não quero que conte, simplesmente por isso. Claro, se um fato não for verídico, claro, você pode ser processado, você pode acontecer tudo. Se você acusar alguém de cometer um crime e essa pessoa não cometeu, você está cometendo crime de calúnia. Então isso continua valendo. Agora, simplesmente dizer eu não quero que conte porque eu não quero, isso só eu que vou contar, isso acabou. Como disse a Carmen Lúcia lá na decisão histórica, cala a boca, já morreu. Segundo a Constituição de 88. Nesse tempo todo, Paulo, você teve contato de alguma forma com o Roberto Carlos? Vocês se encontraram de alguma forma? Como é que foi esse momento? Eu sei que no tribunal provavelmente sim, né? Mas além disso, teve algum contato? Não tivemos não, porque desde o momento que ele entrou na justiça, né, isso ficou resolvido ali, né, nos autos do processo, né? Nunca procurei Roberto Carlos, nem ele me procurou, no sentido de que as coisas foram decididas ali, através dos advogados na justiça. Então, contato assim, próximo não. Enfim, mas eu estaria aberto a isso, se o Roberto quisesse conversar, mas, enfim, como ele entrou é importante lembrar que o Roberto Carlos não pediu só a proibição do livro, viu, Fernando? O Roberto pediu a proibição do livro, 500 mil por dia, cada dia que o livro continuasse à venda, lá em 2007, e a minha prisão por um tempo superior a 2 anos. E a prisão por quê? Porque ele acha que usar a história dele é estar se apropriando de algo que pertence a outro. Então, foi um processo muito violento nesse sentido, né? Então, isso foi no processo, eu tive que me defender lá nos autos, né? Então, o nosso contato ficou via advogados lá nos autos do processo. O que aconteceu. E eu sigo minha vida escrevendo meus livros, né? O que eu sei fazer, eu sou um pesquisador, historiador, não parei por causa disso, né? Ao contrário, eu continuo pesquisando, escrevendo, e eu dei a minha contribuição para o tema Roberto Carlos com esses 3 livros. E agora vou seguir produzindo outros daqui para frente, enfim, encerrando de vez essa peleja, né? Pois é, e nesse novo livro agora que conta, né, a história, na verdade, esses 2 livros, né, um com 50 músicas, outros 50 músicas que contam a história do Roberto Carlos, o que é que você poderia destacar da vida dele, sem dar um spoiler completo, como a gente fala no mundo atual, mas o que é que você poderia destacar de histórias que chamam a atenção e que foram traduzidas em músicas do Roberto? Tem muitas histórias, né? Uma coisa que eu gosto sempre de destacar, assim, quando eu analiso assim, a obra do Roberto, Fernando, é o grau de dificuldade que a carreira dele teve. Quer dizer, Roberto chega aos 80 anos, né, consagrado, né, com todo prestígio e popularidade, mas eu digo lá no livro, né, e conto várias passagens falando disso, né, que foi uma das carreiras mais difíceis, né, da música brasileira. Entre os grandes nomes, ninguém teve tantas portas fechadas no início. Ninguém, quase não aconteceu como Roberto Carlos, porque foram várias portas fechadas. Ele foi recusado na primeira gravadora, na segunda, na terceira, gravou um disquinho, fracassou, foi dispensado, foi para outra gravadora, foi recusado na Lia, foi recusado na Philips, foi recusado na RCA, na Continental, na RGE, na Chantecler, todas as principais gravadoras da época. Conseguiu gravar um disquinho na última gravadora. Ele tentou antes ser um cantor do rádio, não conseguiu, foi recusado na Tupi, na Nacional, na Marinque Veiga. Ele tentou ser crooner de boate, trabalhou em uma, mas foi dispensado depois de 9 meses. Queria trabalhar em uma boate boa, não conseguiu. Não conseguiu ser crooner daqueles conjuntos que tinham na época, conjuntos instrumentais que tinham um cantor de crooner, né? Sempre contratava um cantor. Então foi portas e portas fechadas, né? Eu analiso isso quando ele fala da música. A Minha Tia é uma música dele, biográfica, quando ele fala assim: Titia Amélia, há quanto tempo a gente não se vê? Eu me lembro naquele tempo, né, em que eu vinha lá de Niterói para ir à Rádio Nacional, porque quando ele sai de Cachoeiro, ele vem morar em Niterói, por coincidência, onde eu moro hoje. Então, ele saía de Niterói, pegava a barca para ir para o Rio, tentar essas oportunidades nas rádios, né, nesse período aí.
Então, o livro, eu seguindo essa música, eu vou contando esses momentos de Roberto Carlos, né? Ele tentando ser escalado no programa, não conseguindo. Enfim, era um menino que ninguém percebia nele um talento para a música, porque eu acredito que se esses diretores de rádio, se esses diretores de gravadora, se esses líderes de conjuntos vocais percebessem alguma coisa nesse garoto, algum talento, teria contratado ele, com certeza. Mas as pessoas olhavam para ele e ninguém via nada demais. Impressionante. Quer dizer, claro, se algum deles tivesse uma bola de cristal, alguém dizer, olha, rapaz, esse rapaz que está chegando aí, 17, 18 anos, vai se tornar o mais popular artista da história. Vai ser o maior vendedor de disco de todos os tempos na música brasileira. Vai ser o autor da maior quantidade de clássicos que vão ficar no inconsciente coletivo nacional. Certamente ele teria sido contratado, mas ninguém tinha bola de cristal, ninguém via. Então as pessoas olhavam para Roberto e via aquele menino interiorano, suburbano, além disso deficiente físico, né? Porque ele teve um acidente na infância, perdeu a parte da perna com 6 anos. Enfim, então foi uma carreira muito... Por um triz a carreira dele não acontecia. Por um triz, quer dizer, se ele não tivesse tanta perseverança, né? E depois ele vai contar com a sorte também, que é importante, né? A sorte sorriu para ele em algum momento, tudo isso está no livro. Mas se ele não tivesse talento, ele não teria ocupado o espaço que a sorte lhe abriu. Mas enfim, eu destaco esse começo principalmente, que está nessas canções biográficas, quando ele lembra assim do passado, né? Alguns momentos assim. Ele não chega a explicitar isso na letra, mas aí o livro complementa. Ele só fala que ele vinha lá de Niterói para a Rádio Nacional, usando um tão surrado blusão de couro. Aí o livro contextualiza, mostra isso em detalhes, né? Complementa, né? Leva o ouvinte, o leitor, o ouvinte da música para entrar na rádio com ele, tentar ver esses caminhos aí, como é que foram. Bom, e nas músicas, que como você disse, são muito autobiográficas, né? As músicas do Roberto, ele fala muito de relações das pessoas que o cercam, né? Amigos, amores, com base nessa pesquisa que você fez nas músicas e a partir delas na vida do Roberto Carlos, dá para destacar figuras que mais marcaram a vida dele nesses 80 anos? Aí tem várias pessoas assim, né? Vocês falam assim de pessoas próximas, quer dizer, imagina que a mãe dele teve uma importância não apenas por ser mãe, já é grandiosa isso, né? Nossas mães todas são figuras fundamentais na nossa vida, mas no caso da mãe do Roberto, ela foi muito mais do que uma mãe nesse sentido, porque ela foi uma mãe e ela foi uma orientadora da carreira dele, é ela que vai levar o Roberto, ela que vai ensinar o Roberto a tocar violão. Era uma coisa rara na época, assim, as mulheres tocarem violão, né? Isso era uma coisa dos homens no tempo, né, antigo. E Dona Laura já tocava violão desde mocinha, né? E ela procurou, então, passar isso para os filhos. Ele fala na música Lady Laura, assim, da mãe, da infância. É a Dona Laura que leva ele para o rádio pela primeira vez. Meu filho, você canta tão bonitinho, eu vou te levar lá no rádio para você cantar. Então, a Dona Laura, a mãe do Roberto, foi uma dessas pessoas fundamentais, não só para a vida, é óbvio, mas para a carreira dele, né? Além de tudo, ela trabalhou muito bem a autoestima daquela criança que perdeu a perna aos 6 anos, que não é fácil. Uma coisa é você ter um acidente desse, já adulto, né? Já com a formação, personalidade já definida. Outra coisa bem diferente é você ter uma tragédia dessa com 6 anos, um período de formação. Se ele não tivesse sido bem cuidado e bem tratado, se a autoestima dele não tivesse sido bem trabalhada, ele poderia ficar um garoto arredio, recluso, sei lá, não quisesse sair para a vida, como ele saiu, né, com a segurança que ele saiu. Então, isso tudo foi importante, né, e a presença de Dona Laura, nesse sentido, foi uma mãe, assim, né, e isso eu analiso no capítulo exatamente da música Lady Laura. Eu conto como ele fez essa música lá no quarto de hotel em Nova York. Uma noite ele pegou o violão lá, depois de um dia de trabalho, e começou a chorar e lembrar da infância dele, lembrar desses momentos assim de dúvida, de aflição que a mãe o acolhia. E aí eu volto lá para a infância dele, ele caminhando lá para ir para a rádio cantar pela primeira vez. Então, como eu te falei, o livro está em 2 tempos, está simultâneo. Ele está em Nova York, ele está no hotel, ele está no topo do sucesso, e ao mesmo tempo ele está cheio de dúvida lá na infância, e a mãe o amparando, né, dando todo o apoio para ele. Enfim, então são personagens da vida do Roberto fundamentais. Depois Erasmo Carlos, né, seu companheiro, parceiro, é outro personagem para quem ele fez a música Amigo, né? Eu conto isso no volume 2 do livro.
a música Amigo, como é que nasceu essa amizade, como é que se formou, como é que essa parceria começou. Aliás, o livro, eu estou dizendo que ele vai estar no volume 2, porque o livro, volume 1, que já está no site, já no pré-venda, aí nos principais sites de livraria de todo o Brasil, esse volume 1 vai até 1970, é do nascimento de Roberto até 70, e com a música Jesus Cristo. A música Jesus Cristo encerra o volume 1. E o volume 2 começa a partir de 71, com a música Detalhes, o álbum de 71, e vai até 2021, até a última música que o Roberto lançar. Se ele lançar alguma música esse ano, eu já incorporo no volume 2. Então essa música Amigo que ele fez para Erasmo, ele está lá no volume 2, né? E você vê que ele vai homenageando as pessoas que são importantes. Ele fez essa música para a tia dele, Amélia, né? Que era uma tia que morava na Tijuca, que dava aquele apoio todo quando ele saía à noite para cantar. Às vezes ficava tarde para ele voltar lá para onde ele morava, porque ele morava muito longe. Então ele dormia lá na casa da tia. Enfim, ele também fez uma música. Enfim, então o Roberto tem essa relação, sem contar as mulheres que foram importantes para a vida dela, para as quais ele também fez músicas e vários clássicos, né? Para a primeira esposa, Nice, para quem ele fez a sua música talvez hoje mais querida do público, talvez a música mais ouvida no Brasil hoje, quer dizer, ouvida assim por todas as gerações, que é a canção Como é Grande o Meu Amor por Você, né? Ele fez isso para a primeira esposa. Depois para Miriam Rios, que foi a segunda esposa, ele fez músicas também que são clássicos, né? Por exemplo, Cama e Mesa, né? E outras músicas dessa temática erótica. E depois para a esposa, que foi a terceira e última, Maria Rita, ele também fez grandes canções, como Eu Te Amo Tanto, Mulher Pequena. Enfim, foram todas pessoas que passaram pela vida do Roberto e para as quais ele fez músicas. Então, estou citando aqui a mãe, estou citando o amigo e parceiro e as mulheres, né? E os filhos também ele fez músicas, como, por exemplo, Fim de Semana, Quando as Crianças Saírem de Férias. Você vê que ele vai contemplando, né? Fez música para o pai, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Enfim, por isso que ele é um compositor biográfico, né? Ele está citando pessoas, lugares, cidades e fatos da vida dele nas canções. E parece que ninguém ficou de fora dessas homenagens mesmo, né? O Dilson Barbosa, que está em home office, o nosso âncora do programa, até cita aqui a Magda também, que acaba inspirando em algumas músicas, né? A Magda, que foi foi antes dessas 3 mulheres aí com as quais ele casou, né? E a Magda, ele fez canções lindas, né? Eu conto isso em detalhes novamente nesse livro, né? Por exemplo, a música A Volta, né? Um clássico que foi lançado pelos VIPs lá na época, em 65, 66, e o Roberto só vai gravar lá em 2004, né? Aquela música A Volta foi até tema da novela América, Estou guardando para te dar o que há de bom, para te dar quando você voltar. Foi quando a Magda viajou, né? Ele ficou com saudade. E depois ele vai fazer o maior sucesso dele da época da Jovem Guarda, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, também inspirada na relação dele com essa namorada, Magda Fonseca, que foi o seu primeiro grande caso de amor, assim, aquele que mais tempo durou antes dessas 3 esposas, né? Para as quais também ele fez música e também para Magda. Pois é, outra característica marcante do Roberto Carlos é a fé dele, né? O que é que você pode destacar disso nessa pesquisa que foi feita e inclusive é algo que ele traduz nas músicas também, Paulo? Mais um aspecto da vida pessoal dele que também está nas músicas, né? Então, como eu disse, eu termino o volume 1 do livro, Roberto Carlos outra vez, com a música Jesus Cristo, uma música de 70. Foi a primeira música dele feita assim, né, explicitamente falando de religião e focada na vida de Jesus. Então ele abre com essa música Jesus Cristo um novo capítulo, né, na carreira dele, que é o capítulo das canções religiosas. No volume 2 do livro, aí eu vou destacar outras músicas, por exemplo, A Montanha, que ele fez em 72, O Homem, uma música que ele fez em 73. Mas até aí, até o início dos anos 70, o Roberto ainda não era um católico praticante. Ele era católico por formação, mas ele não ia à igreja todo domingo. Ele ainda não tinha nem se confessado, então ele não era praticante. Isso só vai acontecer a partir dos anos 80. E aí, quando chega nos anos 80, na fase do católico praticante, é quando ele vai fazer uma música para Jesus praticamente todo ano.
Nos anos 70 isso é esporádico, mas a partir ali de 81, 82, aí começa 83, 84, 85, 86, cada disco do Roberto você vai ter uma música para Jesus, depois para Nossa Senhora, para o Terço. Aí já foi na fase da militância católica, que eu vou dizer que o Roberto vai se tornar um apóstolo da igreja, mais que um católico, ele vai ser uma espécie de apóstolo, porque ele vai cantar Jesus e esses símbolos da igreja em várias músicas, e isso antes dos chamados padres cantores muito populares, né? Foi antes de Padre Marcelo Rossi, de Padre Fábio, então não tinha isso, esses pastores assim da grande mídia. Você já tinha padres cantores, mas era algo mais restrito ali. Mas o Roberto que ocupava esse espaço com suas músicas. Então isso tudo vai ser analisado mais explicitamente no capítulo, no volume 2 do livro, né? Essa fase da militância católica que é parte da vida dele também. Até chegar a música que eu considero a melhor dessa fase toda aí, que é a música Nossa Senhora. Que é uma canção de 93, talvez o último grande clássico do Roberto Carlos, né? A canção Nossa Senhora, que é uma música de 93, que era uma coisa que ele já pensava há muito tempo em fazer, uma música para Nossa Senhora, ele demorou um tempo, mas quando ele fez, ele caprichou. Aliás, eu gosto dessa música também, Fernando, é uma música que me toca, embora eu não seja religioso, porque tem um verso dela, um trecho dela, que eu me identifico muito, que um pouco que sintetiza a minha história com Roberto Carlos, né? Quando ele diz lá em Nossa Senhora, quando ele fala assim, se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles a quem fiz sofrer, peço perdão. Esses versos servem para mim e servem para Roberto Carlos. Eu realmente, como eu disse aqui, eu sigo a minha vida, não tenho nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, né? Isso para mim já é um fato superado, e eu espero sinceramente que a prece de Roberto tenha sido atendida, que ele também não tenha nenhuma mágoa no coração dele, né? É por isso que eu gosto particularmente dessa música Nossa Senhora e desses versos, né, que estão nessa música. Não, sem dúvida, eu até comentava aqui antes da entrevista que a prova de que não ficou nenhuma mágoa é que você fez mais 2 livros, né? Claro, falando sobre o processo, que por si só traz muita coisa à tona do que aconteceu, é algo que interessou ao Brasil inteiro, né? Todo aquele trâmite que estava acontecendo judicial, aquela briga judicial, e agora 2 livros, né? Que são... eu posso enxergar assim uma homenagem muito grande ao Roberto Carlos, né? Você conta a vida dele através das músicas, da obra produzida pelo próprio Roberto Carlos. Bom, eu queria, antes de encerrar essa entrevista, fazer uma pergunta a respeito do cenário atual, correlacionando com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos atingiu um patamar que talvez a gente seja injusto com os outros artistas, dizendo que é o mais alto patamar da música brasileira, mas está na primeira prateleira sem dúvida alguma. Do que tem sido produzido de música nos últimos anos, você consegue enxergar algum artista das novas gerações que possa chegar a um patamar como um Roberto Carlos chegou, ou é algo que hoje é visto até como inatingível? Fernando, isso é uma questão que eu acho que a história é aberta, né? Eu sempre acho assim que a história nos surpreende. Por isso que eu nunca gosto muito assim como as pessoas, nunca haverá outro Pelé, nunca haverá outro não sei o quê. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não consigo ver ainda, assim, eu não consigo ver, assim, como você me perguntou, para te responder assim, de forma objetiva, dos artistas que estão aí, algo que possa ser assim, comparável, né? Não vejo. Agora, isso não quer dizer que não possa surgir. Está tudo mais difícil também, né? Está tudo mais difícil. Mas eu lembro que quando o Roberto surgiu, aquilo também já se falava que ia ser difícil. Surgiu outro Orlando Silva, né? Outro Francisco Alves, que eram assim os reis do rádio. Enfim, e surgiu. Então, eu prefiro deixar a história aberta. Mas realmente, com essa força do Roberto Carlos, eu realmente, assim, um artista que tivesse, assim, com 26 anos, e já com aquela obra tão forte ali, né, no cenário da música brasileira, eu realmente não consigo ver. Até porque hoje tem muito uma segmentação, né? Você tem artistas que são ouvidos só por um grupo, e outros não escutam, porque nem chega até ele. A música fica ali num segmento, com essa segmentação da programação, da própria mídia, né?
as pessoas que só escutam música no Spotify, ou outro que escuta no rádio. E no tempo do Roberto, a música chegava para todo mundo, gostando ou não gostando, né? Então era um outro tempo. Quer dizer, era a música do rádio, essencialmente. Roberto é um artista do rádio. Ele chegou ao disco, claro, mas ele foi lançado pelo rádio. E a maioria do povo brasileiro ouvia Roberto era no rádio, não era no disco. Eu me lembro, por exemplo, da minha infância lá em Vitória da Conquista, eu não tinha tocadisco em casa. Não tinha nem tocadisco. Isso já era uma coisa que difícil de ter, né? Isso, eu estou falando ali dos anos 60, final dos anos 60. Mas todo mundo conhecia Roberto. Por quê? Por causa do rádio. E qual rádio? A rádio que tinha na época, que não tinha nem FM, era rádio. Então, mesmo... Agora, não, agora o cara não precisa ouvir. Se ele não gosta de determinada rádio, ou determinado veículo, ele vai para outro, você tem alternativas. Então fica mais difícil de um artista atingir, como o Roberto atingiu todo mundo, né? E marcou a memória. Então tem essa dificuldade. Mas o fundamental não é isso. O fundamental é fazer as canções que o Roberto fez. Porque o Roberto chega a esses 80 anos, como você observou, Fernando, com esse prestígio, não é pelos olhos dele, nem pelo cabelo dele, nem pelo temperamento dele. Não, ele chega porque ele construiu um conjunto de canções que eu considero um patrimônio da cultura brasileira. Mais do que dele particularmente, claro, ele é dono porque ele é o autor, junto com Erasmo, boa parte dela. Mas isso é um patrimônio da cultura brasileira. É isso que faz Roberto Carlos ser Roberto Carlos. Ele é Roberto Carlos porque ele fez Detalhes, Amada Amante, Café da Manhã, Quero que vá tudo pro inferno, Como é grande meu amor por você, Fera Ferida, As Baleias, O Portão. Olha só quantas e quantos clássicos, né? Isso é Roberto Carlos, é por isso que ele é o rei. Inclusive, eu quis dar destaque a isso nos livros, justamente porque eu notei que nos últimos anos, Fernando, começou uma onda aí de ficar focando o Roberto como uma figura folclórica, principalmente para as novas gerações. Aquele cara que canta na Globo, aquele que tem toque, aquele que só canta música para Jesus. Enfim, ele foi ficando uma figura assim, meio folclórica, e o foco principal, que são as músicas, que é o que fez ele ser o que ele é, isso está ficando de lado. Então, o meu livro, Roberto Carlos, outra vez, ele lança a luz novamente, chama atenção para isso. É isso que faz Roberto Carlos ser Roberto Carlos. É porque ele fez essas músicas. Não é por outra coisa. Claro que o temperamento dele contribuiu, tudo ali contribuiu, o contrato com a Globo contribuiu, isso tudo compõe, mas não é o fundamental. O fundamental são as canções que ele fez. E aí eu posso dizer, é um fenômeno fazer a quantidade de músicas que ele fez nesse período de tempo, né? Essas músicas tocarem todas as gerações, velhos, crianças, rico, pobre. Quer dizer, isso é uma força da obra do Roberto. E isso nenhum artista conseguiu com essa intensidade, né? Por exemplo, se a gente pegar um Chico Buarque, que é um gênio da canção, sem dúvida, Chico é um gigante também. Mas a obra dele atinge fundamentalmente um público de classe média. Não atinge um público muito popular, não chega. Do outro lado, você tem um artista como Amado Batista, por exemplo, que toca muito público popular. Chega lá, mas ele não chega, não alcança outros estratos da sociedade. O diferencial de Roberto é que a música dele chega ao pobre, chega ao rico, chega ao letrado, chega ao analfabeto, atinge a sensibilidade, né, do rico, do pobre, do velho e do novo. E isso é mérito dele, de fazer canções com essa capacidade. Por exemplo, o Abílio Diniz, que é um dos homens mais ricos do Brasil, dono do Grupo Pão de Açúcar, ele casou ao som de Roberto Carlos. O porteiro aqui do meu prédio também casou ao som de Roberto Carlos. Isso é a força da canção do Roberto. Então, nesse sentido, ele abolia a luta de classe na música brasileira. Mas conseguiu isso com a força das suas canções, né? Então, eu não vejo nenhum artista até agora com essa capacidade, desses que surgiram aí. O que não quer dizer que ele não possa estar começando a carreira. Ele está falando aqui agora, Fernando, pode ser que esse artista acabou de gravar um disco que a gente vai ouvir daqui a pouco, ele vai se tornar um Roberto até maior. Enfim, eu torço para que isso aconteça. Eu sou favorável a que a história traga cada vez mais talentos, né? Tanto na música como no cinema, no futebol, enfim, todas as artes. Paulo César Araújo, jornalista, colega nosso, jornalista, escritor, chega aí o terceiro livro a respeito do Roberto Carlos,
né? Muito bom falar contigo, muito bom falar um pouco a respeito dessa obra. Tô já curioso também, com vontade de ler, e por isso eu encerro essa entrevista com uma pergunta e um pedido do Dilson Barbosa. O Dilson manda mensagem aqui dizendo o seguinte: li todos de Paulo e em breve espero receber o autógrafo, inclusive no livro Proibido, cujo exemplar eu possuo, guardo aqui em casa. Já emprestei amigos para ler, mas faço questão de ter de volta. E o Dilson Barbosa, de fato, eu atesto isso, né? Ele guarda com muito carinho o livro Proibido do Roberto Carlos. Ele brinca sempre: esse aqui é proibido, poucos têm, eu tenho e guardo com carinho. E a pergunta que eu quero fazer é onde encontrar, quando o livro deve ser de fato lançado, quando as pessoas vão poder adquirir e onde é possível comprar online também, como é que vai ser isso? Tá, um abraço aí, o Dilson Barbosa, grande amigo e companheiro. Quando estivermos aí, fazemos uma viagem, a gente vai ter esse encontro aí, Dilson, autografar esses livros aí, que já é raro, com autógrafo então fica mais raro ainda, né? Mas é importante dizer que o livro Roberto Carlos Outra Vez, ele está agora na fase final, quer dizer, a fase das fotos, da montagem, né? Então ele chega provavelmente em julho, o livro físico, a livraria. Mas quem quiser já adquirir com desconto, isso já está à venda no site das principais livrarias aí na internet, né? Das principais sites de todas as grandes livrarias do Brasil, na Amazon, enfim, nas livrarias Travessa, Cultura, enfim. O livro já está no ar nesse sentido, né? Mas ele chegará porque cada capítulo do livro vai ter uma foto, então o livro está sendo muito caprichado. Eu fiz questão dessa vez de colocar uma foto para cada capítulo. Cada música ali eu conto uma história, e a história terá uma foto abrindo esse capítulo. Então nós estamos nessa fase aí de pesquisa, né, de fotografias, do acervo. Eu estou fazendo uma pesquisa agora nesses acervos de fotos inéditas, né, procurando fotos de arquivos para compor esses capítulos, esses 50 capítulos do volume 1 do livro Roberto Carlos Outra Vez. Paulo César Araújo, muito bom falar contigo. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Sucesso, já tenho certeza que vai ser sucesso esse livro, porque é muito, muito, muito interessante. E até a próxima. Eu espero falar contigo também sobre o volume 2, com as outras 50 músicas. Vai ser um prazer muito grande. Igual, é sempre um prazer. Obrigado aí, Fernando, pela conversa muito boa, né? Ao Dilson, um abraço, a Ana, enfim, e a todo o público aí da nossa querida Bahia. E até uma próxima. Pois é, até a próxima então. Ele que é baiano, vive no Rio de Janeiro, mas é baiano de Vitória da Conquista, Paulo César Araújo. Então, é o terceiro livro. Escreveu a biografia do Roberto Carlos, que foi proibida, né? Depois teve uma briga judicial que durou anos a fio. Depois, O Réu e o Rei, falando sobre o processo. E agora, Roberto Carlos Outra Vez, o livro que tem primeira e segunda edição. A primeira edição vai ser lançada agora. A vida de Roberto Carlos, traduzida em 100 músicas do rei Roberto Carlos. Muito legal esse bate-papo na manhã desta quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, com Paulo César Araújo, colega, jornalista, escritor, que chega aí, como eu disse, ao terceiro livro a respeito do Roberto Carlos.